Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência ainda na questão 769, vida de insulamento, voto de silêncio. Então, aquele que assistiu o vídeo 757, ele sabe que esse aqui é uma sequência. Então, ninguém sabe o que passa no eu, aqui no corpo físico, que eu quero dizer. Encarnado nenhum consegue saber adivinhar o que passa no íntimo daquela pessoa que está ao teu lado. Às vezes você se relaciona com uma pessoa introvertida ou extrovertida 50 anos e não percebe. Porque o processo é tão sutil, mas tão imperceptível, que você não percebe. É isso que no esmiuçamento nós tentamos, assim, à luz da justiça divina, explicar para as pessoas. Aí você pode dizer assim, pode pensar assim, mas então quer dizer que Allan Kardec errou, os bons espíritos erraram nas respostas, Kardec errou. Não, tá tudo certo, gente. Como eu venho dizendo isso, tá tudo certo. Kardec nunca errou, os bons espíritos nunca erraram. Mas eles deixaram o livro dos Espíritos, ele é como as parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ninguém até hoje conseguiu decifrá-las. Ah, mas fulano de tal decifrou nada, é um lunático também. É um perturbado também, que quis se aventurar. Você entendeu? Mas o livro dos Espíritos, ele é como as parábolas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tem vários sentidos. Agora, capta esses sentidos aqueles que já deram um saltozinho na evolução, que consegue entender os conceitos, consegue compreender os conceitos. Quando se faz necessário ainda no meio evolutivo, né, no nível evolutivo que todos nós nos encontramos, ou não. Então, muitas pessoas, quando vai ao circo, e que ali no picadeiro, o palhaço, ele faz todo mundo sorrir. Mas não imaginam as pessoas na plateia que o coração daquele palhaço também é detentor de um insulamento, de uma penumbra. Muitas pessoas pensam que o palhaço, ele não possui insulamento. Muitas pessoas pensam que o palhaço não possui um voto de silêncio íntimo para com ele mesmo, algo que ele traz de casa, que ele prefere guardar com ele mesmo e não comentar com ninguém. Isso também é um voto de silêncio.
não levar o outro ao conhecimento do outro, aquele transtorno, aquele sofrimento que ele está passando, entendeu? Isso também é um voto de silêncio. Por respeito ao outro, por respeito à plateia. Muitas pessoas pensam que o palhaço ele é extrovertido. Muitas pessoas não imaginam que o palhaço, naquele momento, pode ser ou um introvertido. Às vezes ali, ele como introvertido, ele está passando uma imagem de extrovertido. Agora, no palco da vida, palhaço é quem vai ao circo para assistir no picadeiro. Observa a psicologia, Isso é psicologia. Aqueles que decifrar isso vai conseguir raciocinar, vai pensar, vai conseguir ficar numa boa. Aquele que não conseguir vai entrar em parafuso. No palco da vida, palhaço é aquele que vai ao circo para ver no picadeiro aquele extrovertido ou introvertido fazendo graça. E ainda aqueles que se encontram na plateia, porque foram ao circo, ainda dão risada. Isso não é psicologia? Raciocine. Ou você acha que aqueles todos que se encontram na plateia não possuem voto de silêncio, não possuem insulamento, né? Penumbra, solidão, vazio? Ele nunca sentiu nada de angústia, melancolia, ansiedade, depressão. Isso tudo é um voto de silêncio. Isso tudo também é um insulamento. Então, as pessoas precisam entender uma coisa. Uma palavra, através de uma palavra, aquele que tem conhecimento e consegue discernir, com uma palavra, ele consegue escrever uma enciclopédia. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu consigo escrever uma enciclopédia usando uma palavra. Eu consigo. Me pague, é lógico que eu tenho que trabalhar, né? Isso vai ser um trabalho. Me pague para ver o que eu consigo fazer com esse tema. Vida de insulamento, voto de silêncio. Gente, vida de insulamento não resume só naqueles que não casaram, que encontram-se na penumbra, na solidão, dentro de casa, ali trancado no seu eu. Não. Existem milhões de formas como o insulamento ele se apresenta, tanto no extrovertido quanto no introvertido. Podendo dizer que muitas pessoas introvertidas tem horas que elas demonstram formas
de extrovertido. É uma miscigenação, é uma policromia, é um alto e baixo, porque isso está relacionado aos teus comportamentos de vidas passadas. Então, por isso foi necessário tecer esse comentário a respeito desta pergunta de Kardec. Por que será condenável o do insulamento absoluto? Tá vendo? Quanta coisa nós já trabalhamos em cima. Não é condenável. Só que os bons espíritos vão dar prosseguimento dizendo satisfação egoísta. Aí você pode me dizer, mas então quer dizer que o insulamento é uma satisfação egoísta? Isso é relativo e é complexo, porque cada caso é um caso. Ah, mas os bons espíritos estão aí dizendo que é. Mas o esmiuçamento existe justamente para nos mostrar o outro lado da moeda, que existe insulamento. Insulamento, aliás. Eu estou falando em insulamento, é insulamento. Existe votos de silêncio que nem sempre está relacionado ao egoísmo. Nem sempre está dentro do processo do relativo e do complexo. Mas que não deixa de ser, na maioria dos casos, um ato de egoísmo. Quando o indivíduo consciente, ele põe em prática aquela atitude. Quando ele consciente de que é detentor do extrovertido, do introvertido, do insulamento, do voto de silêncio e não põe em prática a melhora. Olha só para você ver. Desde que cause satisfação ao homem, desde que cause satisfação ao homem, então você observa que é um conceito no nível evolutivo que nós nos encontramos. Isso não é por toda a eternidade espíritos de escola, espíritos puros, espíritos perfeitos, que ainda também se encontram em processo de evolução, é lógico, que perfeito é só Deus. Esses espíritos, eles não possuem mais essas qualidades aqui, ou melhor, essas inferioridades, que eles estão em outros níveis. Mas você pode ter certeza de que onde eles estão, no nível em que se encontram, eles lá também batalham, eles lutam. Então olha só para você ver a resposta. Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Não existe realmente homens, seres humanos, vamos dizer assim. Porque quando fala homem, às vezes a pessoa pensa só no masculino, né? Não, existe também o feminino. Tá bom. O ser humano, não existe aquele que busca satisfação na embriaguez? Agora, não é só a embriaguez do álcool, não. A embriaguez da prostituição.
a embriaguez da toxicomania, da sexolatria. Você entendeu? A embriaguez da falta de cultura, da falta de moral, a embriaguez da ociosidade, a embriaguez de julgar os outros erroneamente, de falar mal dos outros, de apontar o defeito dos outros. Isso tudo é uma embriaguez. Porque são sentimentos, são desejos que precisam ser extirpados do eu. Então achar que é só o álcool, o rabinho de galo, não é não. Ah, falou só do álcool. Não. A porta larga é uma embriaguez. O orgulho é uma embriaguez. Porque o orgulho não só é uma embriaguez, como é um vício. O egoísmo, o egocentrismo. Você entendeu como que é? Essas ilusões, a fantasia humana, a falsidade, tudo é uma embriaguez. Mas olha só para você dando sequência. Também não há homens que experimentam satisfação na embriaguez? Merece-te isso aprovação? Interrogação. Os bons espíritos agora estão interrogando Kardec. Merece-te isso aprovação? Você aprova isso, Kardec? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a ser útil a ninguém? Olha só. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém? Então nós temos que entender uma outra coisa aqui, ó. Não pode agradar a Deus. Nós temos que entender uma coisa. Deus, ninguém agrada a Deus. E ninguém desagrada a Deus. O dia que alguém agradar a Deus, Deus deixa de ser Deus. E o dia que Deus se sentir, entendeu? Assim, que foi desagradado, né? Que as pessoas não o agradou, ele deixa de ser Deus. Gente, Deus é a inteligência suprema. É a causa primeira de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Você acha que Deus necessita do nosso amor? Você acha que nós ofendemos Deus? Não, gente. Nós ofendemos a nós mesmos através dos atos que cometemos. Então, vamos analisar assim, se eu mato alguém, eu não estou desagradando a Deus. Você sabe por quê? Porque onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, ele sabe que as leis dele encontram-se na nossa consciência. Então, a partir do momento que eu cometo qualquer tipo de ato, fica tudo registrado na minha consciência. E quais são os meus juízes, advogados, promotores? O que é o tribunal, o qual nós enfrentamos? É o tribunal da nossa própria consciência. E muitas pessoas dizem assim, nós agradamos a Deus, nós desagradamos a Deus. Deus se sentindo assim, ofendido. Esse Deus aqui é diferente do Deus
mitológico de Dante, aquele Deus da carnificina, aquele Deus que odiava a humanidade, aquele Deus que matava, aquele Deus sem bom senso que não sabia o que fazia, entendeu? Fez Adão e esqueceu de fazer a Eva. Isso é mitologia também, gente. Aí depois expulsa Adão e Eva, Abel e Caim. Um lá mata o outro. Eu esqueço o nome desses dois caboclinhos aí. Mas você sabe. Um mata o outro ali por inveja. Deus aparece revoltado. Abel, cadê Caim? Acho que é o contrário, não sei. Mas tudo bem, você vai entender. Expulsou aquele que matou o outro. E ele foi embora para uma terra distante. E lá ele esposou uma mulher e casou. Se existia na época Adão, Eva, Abel, Caim e Sete. Eles eram em 5. Mas para simplificar, fica só 4, porque senão as pessoas... tem muitos que não sabem dessa história do 7. Ele esposou quem lá? A não ser que ele esposou uma macaca e casou com a macaca e constituiu uma família com a macaca. Porque as pessoas não raciocinam? Você entendeu? Luiz, você está falando do mesmo insulamento de voto de silêncio? É lógico, o voto do silêncio que todas as religiões guardam esse voto de silêncio. Gente, vocês não têm noção de quantos milhões de voto de silêncio se apresenta imperceptível, sutil, sem que a humanidade não saiba. Você pode estar lidando aí ao teu lado aí com uma pessoa que está com um voto de silêncio mediante alguma, algo que cometeu, mas não fala nem que a vaca tussa, como eles dizem assim, Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém? Então, olha só para você ver. Uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, é necessário ser útil. Porque o não ser útil no insulamento e no voto da castidade, nossa, que é isso? No voto do silêncio, isso é contrário à lei do progresso. Então é um ato de egoísmo, só que é um ato de egoísmo relativo e complexo. Cada caso é um caso que tem que ser tratado assim, com muita delicadeza, porque nem todo insulamento é egoísmo, como nem todo voto de silêncio é egoísmo, nem tudo. A pessoa precisa se inteirar, separar o joio do trigo, porque cada caso é um caso. Afirmar que o insulamento e o voto de silêncio é um ato de egoísmo é o mesmo que... eu não vou nem dizer, entendeu? Eu vou ficar quieto, porque isso aqui foi tratado pelos bons espíritos, Mas nós não podemos aceitar da forma como está aqui. Nós temos que mostrar esses outros ângulos. Você entendeu?
Nós temos que mostrar esses outros ângulos. Porque senão as pessoas permanecem ali naquele estado letárgico, naquela miopia, naquela amnésia e não raciocina. E não raciocina. Então nós vamos para o próximo vídeo.